Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, hoje, Momento Família, Marisa já orou, estamos aqui. Tem uma mensagem nesta manhã, também dentro do Salmo do Dia, sobre ainda há tempo de resgatar a família. Ainda há tempo de resgatar a família é a mensagem desta manhã. E eu quero ler o texto do Salmo de número 127, bem conhecido, que fala sobre família edificada na rocha, né? Edificada em Cristo. Aqui fala no Salmo de número 127, somente o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Dentro dessa mensagem, né, o Senhor que edifica, e há esse tema nesta manhã. Ainda há tempo de resgatar sua família. De resgatar a família. Como resgatar a família? Então a gente vai falar um pouco sobre o padrão bíblico para a família. Vamos falar do perigo da inversão de valores nos dias de hoje que tem acontecido. E finalmente o resgate da família. Então Provérbios fala sobre isso também. E o Salmo número 127 fala de uma família edificada. Como essa família é edificada? Qual é o padrão bíblico para isso? Então, nessa perspectiva, eu quero ler para você, né? Quero trazer para você essa mensagem. E ainda, dentro desse contexto, eu quero ler o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses. Você já está aí atento, né, para a mensagem Colossenses, no capítulo número 3. Aqui folheando, o programa é ao vivo, né? E aqui você escuta ao vivo a mensagem. Estamos aqui. Veja o que é que diz dentro desse tema, nessa perspectiva de casas edificadas em Cristo, e com esse tema que ainda há tempo de resgatar a família. Colossenses capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Veja que palavra diretamente à nossa casa, os deveres domésticos, né? Vós, mulheres, sujeita ao vosso próprio marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Vós, pais, não irriteis o vosso filho. Dentro dessa proposta de Colossenses capítulo 3, 18 a 21, ainda há tempo de resgatar a família. Queridos irmãos, esse tema família, muito debatido, mas muito empolgante, nos empolga a falar também sobre família. A família é a mais antiga e resistente instituição que há no mundo. Isso mesmo. Isto se deve essencialmente à origem dela. Qual é a origem da família? A origem dela é divina, pois foi Deus quem a formou. Lá no livro dos Começos, o livro do Gênesis, está registrado o motivo que levou o Senhor a criá-la. Completar a felicidade do homem, você pode conferir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Portanto, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma disjuntora. Então, queridos irmãos, ouvintes do programa Gabinete Pastoral, portanto, a existência tem uma razão de ser, não é? Uma razão muito especial. Permite ao homem, que também permite ao homem desfrutar as bênçãos, a mulher, a família, desfrutar as bênçãos de Deus. A família é um lugar de refúgio, é um espaço para repor as energias. Na família também é um ambiente onde desenvolvemos o amor, compartilhando, recebendo, etc, né? Muitas coisas dentro do lar. Quando já não há mais desejo de estar em casa,
Isso aí apresenta já uma patologia, uma enfermidade, porque a casa é um lugar maravilhoso. Você termina um expediente, você quer correndo ir para casa. Mas para que tudo isso aconteça de uma maneira ampla, duradoura, como a Bíblia diz, até que a morte separe, o homem deve permitir o controle de Deus. Aliás, o amoroso controle de Deus sobre a vida familiar. Então nós temos aqui um tema muito oportuno sobre família. Ainda há tempo de resgatar a família. A família bem-sucedida, queridos irmãos, é aquela que adota o padrão de Deus como regra de conduta e fé. Pensando nesse momento, nesse texto, e esse espaço que eu me sinto muito à vontade de estar aqui agora com a minha esposa e aqui a gente compartilhando esse momento. Qual o padrão bíblico para a família? Sendo a família uma ideia de Deus, não do homem, somente a Escritura está autorizada a conceituá-la adequadamente, né? E mostrar o seu perfeito funcionamento, como ela funciona na dependência do Criador. O Salmo 127 que eu li na abertura, se o Senhor não for o edificador, pode esquecer, em vão trabalham os que edificam, se Deus não estiver edificando a nossa casa. Inútil, o autor, o poeta diz, será levantado de madrugada e comer o pão de dores, porque Deus está abençoando essa família enquanto ela dorme. Está aqui no texto, no Salmo de número 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque ele dá a essa família no sono. O que vai determinar, em questão de qualidade da vida familiar, é se fazemos ou não o que a Bíblia nos orienta, a nossa regra de fé e prática. Jesus afirmou que se nossa casa, né, pensando no conceito mais amplo de família, estiver sobre a rocha, ela nunca será destruída, nunca. Ou seja, se nos adequarmos às regras, preceitos, mandamentos estabelecidos por Deus, sim, queridos irmãos, vamos conseguir resistir ao tempo e ao espaço. Vamos conseguir vencer. Em linhas gerais, a Escritura determina o seguinte para a família. Veja o que diz a palavra. O marido, quem é o marido? O marido é o cabeça da mulher. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que significa isso? Ele é o líder material e espiritual do lar. Ele é o sacerdote, que propicia segurança, estabilidade emocional. Deve exercer sua autoridade com amor, com sensibilidade, e também educar os filhos na doutrina, na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Qual o papel da mulher dentro do contexto do lar, família? A mulher se submete ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Você pode ver e conferir. Você não ama a Bíblia? Você quer ser dirigida por ela? Leia a palavra. A mulher sujeita a seu próprio marido. O texto fala que junto dele ela educa os filhos sobre a disciplina com todo respeito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 4. Mas também com sabedoria, para que não fiquem desanimados. Colossenses, acabamos de ler, capítulo 3, versículo 21. Os filhos, qual o papel? Obediência. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 3. E é possível afirmar que os filhos reproduzirão em idade adulta o modelo que receberam dos seus pais. Provérbios 22, 6. Ensina ao menino no caminho que ele deve andar, e quando ele ficar grande, não vai se afastar dele. Seu filho vai ser o espelho do que ele aprendeu dentro de casa, não na teoria, dentro da igreja, mas a maior prática é dentro do lar, na sua própria casa. E qual é o perigo quando não obedecemos à Bíblia? Qual é o perigo quando a gente começa a inversão de valores? Queridos irmãos, tem algo muito importante para a gente refletir nesta manhã. A passividade e o conformismo ao modelo preconizado deste mundo. Romanos 12, 2 fala sobre isso. Em matéria de convivência familiar, marido e mulher, pais e filhos, tudo isso, se for
nesse modelo, na forma do mundo, leva o homem a reproduzir atitudes equivocadas, alienadoras, sim, em razão de tudo isso, e vão colher resultados destrutivos em curto prazo de tempo. Precisamos sim da orientação do Espírito Santo de Deus, da Bíblia. Tem muitos perigos. A família, sem um alicerce, está solta, está vulnerável, frágil. É isso mesmo, pois vive à mercê das influências do vento do modismo dominantes que há no mundo, suas ideologias. Esta é a razão de observarmos o desastroso número de separações conjugais, até infelizmente entre os cristãos. Daí a gente vendo, tá aí a razão da violência doméstica. Tantas mortes aí de mulheres, tantas coisas acontecendo, separações, crianças abandonadas, crianças sem nenhum estímulo, desanimadas. A maior parte dos problemas familiares, queridos irmãos, ocorre em consequência da desobediência à palavra de Deus. É isso que você está ouvindo. As discussões, ofensas, gritarias são vivenciadas porque essa família está na carne. Essa família não está no Espírito, não está em Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Podemos afirmar com certeza que a falta de tolerância, de paciência, a falta de amor, a falta de perdão dentro de muitos lares é a razão da destruição das qualidades que são indispensáveis para uma boa convivência familiar. Resumindo, tem que ter amor dentro da casa. Satanás, por meio do homem perdido, quer inverter a ordem das coisas. O certo já não é mais viável e o errado está em moda. A mulher, muitas vezes, exercendo posições e que é do homem. Se você for ver, na própria psicologia fala do papel do homem, o papel da mulher, o papel da família. Como é importante a figura masculina dentro de casa. Eu já ouvi muitas vezes as mulheres dizer, aqui eu sou pai, sou mãe. Não pode, você é mãe. E uma mãe suficientemente boa é uma mãe que sabe dos limites que tem também, põe limites para o seu filho, mas sabe o seu limite e sabe da importância do pai. Por isso que uma separação, um divórcio, vai trazer sérios prejuízos emocionais para a vida desta criança. A mulher, ela precisa realmente tomar a sua posição de mãe. Provérbios 14, o versículo 1 diz que essa mulher sábia, ela edifica a sua casa, edifica o seu lar. A mulher sábia, mas a Bíblia diz que a tola destrói com as suas próprias mãos. Como estamos precisando ver a verdadeira sabedoria, uma mulher que realmente busca em Deus essa sabedoria. Então a gente percebe aí que infelizmente os homens também muitas vezes estão distantes, né? Distante às vezes de seu líder ideal, cheio de amor, que está ali dirigindo a sua família. Os valores se invertem quando no ambiente familiar está impregnado de mudanismo dentro da casa. É preciso, irmãos, repreender isso. A gente percebe hoje a TV, a mídia de uma forma geral, música, vídeos profanos e tantas coisas, está dentro dos quartos, na família, nas casas, e deixa de ser uma continuação da igreja, a sua casa. Porque a casa não há diálogo, não há comunicação e há muitas coisas que não está agradando a Deus. A gente poderia ter até fogos estranhos, coisas que realmente têm trazido prejuízo para a família. É preciso resgatar, queridos irmãos, o culto doméstico em nossas casas. É preciso resgatar o momento de oração da família no lar. Porque quando a família louva junto, produz uma atmosfera espiritual dentro da sua casa. É o ideal para harmonizar as relações familiares. Leia a Bíblia junto. Deixa eu fazer uma pergunta a você, sincera. Você pode estar indo para a igreja na segunda, terça, vai para estudo, mas na sua casa, você lembra qual foi o último culto doméstico que você fez? Você lembra qual foi a última vez que você sentou com seu esposo ou com sua esposa e seus filhos, abriram a Bíblia, leram, cantaram o hino? Faz tempo isso? Ou você tem feito isso sempre? Queridos irmãos, Deus quer que na sua casa, na minha casa, haja paz e alegria no Espírito Santo e que possa reinar em nossa família. Precisamos sim de resgatar isso.
o resgate da família. E essa falta de parâmetros bíblicos torna o lar um alvo fácil de Satanás. E em consequência disso, há o isolamento dentro da própria casa, o silêncio profundo, ninguém fala mais com ninguém, não há troca de diálogo. As áreas do casamento e relacionamento entre pais e filhos também ficam prejudicadas, causando caos na família. É o pai que não fala com o filho, é a filha que não se dirige à sua mãe, é a família no silêncio profundo, no isolamento. Essa família está fadada ao fracasso e à destruição. Por esse motivo, nesta manhã, Momento Família fala da restauração da sua casa. A restauração da família só poderá acontecer. Eu vou citar aqui pelo menos 5 pontuações como poderemos resgatar o valor da família, segundo o padrão de Deus. Primeiro, quando houver abandono do modismo e das formas de pensar e de agir dos próprios integrantes da família. A forma de pensar do mundo, não se conformando com esse mundo. E fazemos isso renovando sempre a nossa mente pela palavra de Deus. Muito conhecido esse texto, Paulo falando aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com essa era, com este século. Não vos conformeis com esse mundo, porque tudo que há no mundo é inimizade contra Deus. É a concupiscência da carne e dos olhos, é a soberba da vida que não procede do Pai, mas procede do mundo. Se a minha família é um presente de Deus, eu preciso dar o melhor. Por essa razão, queridos irmãos, se faz necessário estabelecer convicções espirituais fortes e firmes, temor de Deus, santidade pessoal, sensibilidade ao pecado. Você precisa dizer não. Tem coisas dentro da sua casa que precisa sair urgentemente. Todos devem cumprir seus papéis determinados por Deus nas Escrituras. Marido, a mulher, os pais, os filhos, conforme a leitura inicial que apresentamos aqui. O papel do pai, o papel da mãe, o papel dos pais, o papel do filho e assim, tudo conforme a orientação da palavra de Deus, a família estará bem estruturada. Além de tudo que já foi dito, podemos avaliar o grau da qualidade do relacionamento familiar pela existência ou não de 3 elementos básicos. Você pode fazer essa avaliação. É como que fosse um termômetro nesta manhã para você avaliar. Primeiro, qual é a prioridade na sua família? Prioridade claramente determinada. Pessoas antes das coisas, Deus antes do eu. Qual é a prioridade dentro da sua casa? Também precisamos pensar sobre a questão da solidariedade. Um encorajando o outro, um ajudando o outro. Não criticando, não diminuindo, mas incentivando um ao outro. E tem uma coisa muito importante que está faltando dentro das famílias hoje. Atenção, pois cada indivíduo é capaz de perceber e manifestar cuidado especial às carências do outro. Sua esposa está doente, cuide dela, mas cuide mesmo. Pergunte, tomou o remédio? Você esqueceu do remédio? Não, está tudo tranquilo? Melhorou daquele mal-estar? Você mostrando interesse pelo outro. Às vezes a mulher pode ter passado mal durante a noite ou o marido e vão trabalhar, não dão nem bom dia, não sauda com a paz do Senhor e nem pergunta, você amanheceu melhor? Tá tudo bem? Interessante que ontem eu falava com a irmã e ela dizia assim, pastor, eu queimei o expediente hoje lá no meu trabalho. Eu nem fui. Eu disse, o que foi que aconteceu? Meu filho doente, muita febre e eu não fui trabalhar. Eu preciso dar atenção ao meu filho. Queridos irmãos, a família foi criada não somente para a felicidade do homem, preste atenção, mas ela foi também criada para a glória de Deus. É isso mesmo. E ela alcança esse maravilhoso propósito divino quando cumpre alegremente o seu papel, que é o de espalhar o conhecimento da palavra de Deus. É uma família que é sal, é uma família que é luz, é uma família que dá testemunho. A sociedade é formada por milhares de núcleos familiares. Família sadia é o mesmo que uma igreja sadia. Uma família unida é uma família feliz, é uma igreja abençoada. Quando o lar é estruturado,
esse lar, essa família dentro da igreja é bênção. Mas quando o lar está desestruturado, às vezes nem para a igreja vai mais. A restauração do lar não está nas mãos do governo. A restauração do lar não está nas mãos de empresários, não, ou de uma ONG, não. Mas a estruturação da família e a restauração está em nossas mãos. Pastor, não é de Deus não, na nossa mão. Nós precisamos buscar Deus. Depende como você, a atitude que você tem que tomar, porque a orientação já foi dada. É a palavra de Deus que nos orienta. Então, será que ainda há tempo de resgatar a família? A minha resposta é sim. Há tempo sim, quando colocarmos a família diante do padrão estabelecido por Deus, de conduta, de vivência e convivência. A minha oração é que Deus abençoe sua casa e abençoe sua família. Que a sua família realmente ela é um projeto de Deus. A sua família é um presente do Criador. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, fica aqui essa palavra, um aconselhamento aqui pastoral. A orientação é bíblica. Precisamos sim orar pela família, mas precisamos andar conforme a orientação da palavra de Deus. Salmo 127, um lar estruturado, edificado na rocha. Esse é o salmo do dia, é a palavra. Não desanime, para Deus nada é impossível. Deus pode sim restaurar a tua casa e a tua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Ensina a tratar minha família.